Boa tarde, estudantes, professores, familiares. Seja bem-vindo a mais uma aula de Química da primeira série do ensino médio. E hoje nós vamos estar retomando um conteúdo, uma habilidade que nós vimos lá no terceiro bimestre. E o tema da aula de hoje vai ser as equações químicas nos processos, tá? E a habilidade que a gente vai rever hoje vai ser prever as massas do reagente e produto usando suas massas moleculares. E com isso, vamos fazer aqui nosso combinado de sempre, tá? Que é que vocês realizem as atividades, Qualquer dúvida vocês anotem no caderno, para que você facilite depois vocês fazerem a consulta com o professor de vocês, aí no seu chat da escola, tá? E o material que nós vamos estar trabalhando nessa aula de hoje está no caderno do aluno do volume 3, tá? E quem vai ministrar a aula hoje é o professor Josimar, falar um pouquinho mais do nosso conteúdo. Boa tarde, professor Josimar, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez para mais uma aula de Química, o primeiro ano do ensino médio. Espero aí contribuir com as expectativas de vocês e hoje nós vamos falar sobre reações químicas, ok? Tudo o que acontece em uma reação química e como a reação química ela ocorre. Então, aqui, nós temos aqui entendendo a equação de uma reação química. Portanto, nós temos aqui uma equação química, ok? Que é formada pelo gás de hidrogênio e pelo gás de oxigênio, que vai formar a molécula de água. Então, aqui nós temos, do lado direito, nós temos os reagentes, do lado esquerdo nós temos os produtos. Observando que, em uma equação da reação química, nós temos aqui ao meio a setinha. Essa seta, ela indica que está ocorrendo a reação química ou que está ocorrendo a transformação química. Em uma equação química, nós temos aqui várias informações. Portanto, aqui nós temos, então, na reação química, o número que aparece aqui, a quantidade de moléculas, ok? Que estão formando essa reação química. Portanto, esse número 2, que indica a quantidade de moléculas de gás de hidrogênio, nós temos aqui, representando, aqui é o coeficiente estequiométrico, ok? Na equação química também, ela pode estar representando o estado físico da substância. No caso aqui, o gás de hidrogênio está no estado gasoso, o gás de oxigênio também no estado gasoso e aqui no caso da água também no estado gasoso. Portanto, ok, temos aqui os 3 estados físicos da água, sólido, líquido, gasoso. Aqui significa quando a substância está na forma aquosa. Portanto, quando está aqui essa representação entre parênteses, está indicando o estado físico da substância, ok? Então, nós temos do lado ou direito da seta, a seta indica que ocorreu a reação química, do lado direito os reagentes, do lado esquerdo os produtos, ok? Então, aqui uma reação química entre o gás de hidrogênio e o gás de oxigênio, que formam moléculas de água, ok? E para isso também, a equação química ela precisa estar balanceada, que a mesma quantidade de massa que nós temos do lado dos reagentes, nós temos que ter do lado dos produtos, ok? Aqui tem um outro exemplo, se você observar, temos aqui uma molécula, ok, de etanol, certo? Que reage com o gás oxigênio e vai produzir o gás carbônico e moléculas de água. Aqui a representação da molécula de uma forma diferente. Observe que está representado os átomos. A molécula de etanol, ela é formada por 2 átomos de carbono, ok, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, que nós temos aqui, C2H6O. Mas, para queimar uma molécula de etanol, são necessárias 3 moléculas de gás de oxigênio, que produziram 2 moléculas de gás carbônico, CO2, faltou 2, 2 moléculas de CO2, mais 3 moléculas de H2O.
observem aqui a representação, certo, dos átomos: azul, hidrogênio, vermelho, carbono, e aqui cinza nós temos o oxigênio, ok? Etanol, aqui gás de oxigênio, 2 átomos de oxigênio que formam o gás de oxigênio. Aqui nós temos 1 de carbono e 2 de oxigênio que forma o gás carbônico, e aqui 2 azuis e uma cinza que forma a molécula de água, ok? Portanto, uma representação de uma outra forma da equação química. Aí nós temos a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Em um sistema fechado, a massa dos produtos obtido em uma reação coincide com a massa dos reagentes utilizados. Então, aqui eu tenho mR igual MP. Massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Isso vai acontecer ou vai ocorrer quando estiver em um sistema fechado. Então, se você observar nessa imagem anterior, ok? O etanol, por exemplo, um carro movido a etanol, ok? Ele vai queimar o etanol e vai produzir o gás carbônico e moléculas de água. No final do processo, a equação vai ter a mesma quantidade de massa do lado dos reagentes e do lado dos produtos? Não, porque ele vai ocorrer em um ambiente aberto, ok? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ok? Portanto, vai ocorrer a reação química entre as substâncias e vão formar novas substâncias, ok? Temos então, aqui, vamos treinar. O gás monóxido de carbono, CO, reagirá com o óxido de ferro 3, Fe2O3, extraído do minério de ferro, e terá como produtos ferro líquido, Fe, e o gás de óxido de carbono, CO2. De acordo com a transformação química ocorrida na produção de ferro, preencha o quadro, equação não balanceada, conforme o que se pede. Então, aqui no cantinho, nós temos a massa atômica de cada elemento, certo? Que temos aqui na reação química. Então, aqui nós temos a setinha, certo? Do lado direito, nós temos os reagentes e do lado esquerdo, nós temos os produtos. Precisamos balancear a equação química, ok? Geralmente é recomendado que você comece a fazer o balanceamento da equação química partindo dos metais, ok? E depois os ametais, depois o oxigênio e depois o hidrogênio e assim sucessivamente. Mas isso não é uma regra definitiva. Você pode balancear, ok? Da maneira mais fácil. E para balancear a equação, você precisa utilizar o coeficiente, o número inteiro, ok? Eu esqueci de falar lá atrás, para balancear a equação, você só pode alterar o número do coeficiente, você não pode alterar o número do índice, como aqui nós temos CO2, eu não posso alterar o 2, somente o coeficiente. Se aqui eu tenho 2 átomos de ferro, ok? Do lado de cá também eu tenho que ter 2 átomos de ferro, ok? Então observe que o ferro ele está balanceado. Do lado de cá eu vou ter carbono, eu tenho 1, aqui também carbono eu tenho 1. O oxigênio eu tenho 1, mais 3, 4. Do lado de cá eu tenho apenas 2, ok? Portanto, se eu colocar o número 2 aqui, eu vou ter 2 vezes 2, 4, ok? Observe, eu colocando o coeficiente aqui, o coeficiente multiplica toda a fórmula. Está multiplicando o carbono também. Se eu colocar o número 2 aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2, ou 2 vezes 1, 2. O carbono está balanceado. Mas observe que o oxigênio, ele não está balanceado, ok? Então, aqui não está certo. Eu preciso corrigir isso aqui, ok? Então, continuando aqui,
Se eu tenho 4 átomos desse lado e 2 átomos do lado dos produtos, se eu colocar aqui o número 3, ok? Balanceando o oxigênio. 3 vezes 1, 3. Mais 3, 6. Qual o número que multiplica 2, que é igual a 6? Então, eu tenho 3 vezes 2, 6. O oxigênio está balanceado. Automaticamente, o carbono também está balanceado. Ok? Ele pergunta aqui, número de partículas. Qual o número de partículas? Portanto, do monóxido de carbono, nós temos 3 partículas, ok? Do óxido de ferro, 3. O que acontece? Aqui não tem nada, quando não tem nada aqui é 1. Portanto, nós temos apenas uma partícula. Portanto, ou uma molécula, ou uma partícula, tá certo. O ferro, nós temos 2 partículas e o monóxido de carbono, nós temos, ou monóxido não, dióxido de carbono, nós temos 3 partículas. Qual a massa dessas partículas? Portanto, para calcular a massa dessas partículas, aqui eu tenho a massa atômica de cada elemento químico, ok? E aí eu vou fazer os cálculos. Se eu tenho aqui a massa do oxigênio e a massa do carbono, aqui são 3 moléculas de monóxido de carbono. Portanto, eu vou ter 3 vezes 1, 3. 3 vezes a massa do carbono, que é igual a 12. 3 vezes 12 é igual a 36. Eu tenho a massa do oxigênio, que é 16. Portanto, eu tenho 3 vezes 16, que é igual a 48. Somando 36 mais 48, que é igual a 84. Portanto, a massa... Deixa eu arrumar esse quadro aqui que está muito feio. Portanto, a massa da molécula de monóxido de carbono é igual a 84. O ferro, nós temos então o trióxido de ferro, ou óxido de ferro 3, nós temos ali, são 2 átomos de ferro, 2 vezes a massa do ferro, 56, que é igual a 112. Mais, temos aqui o oxigênio, são 3 átomos de oxigênio. Portanto, eu tenho 3 vezes 16, ok? Igual a 48. Somando aqui 48 mais 112, que é igual a 160. Certo? Aqui fizemos os cálculos do lado dos reagentes. A massa do lado dos produtos tem que ser a mesma quantidade, ou tem que ter a mesma quantidade. Ok? Então, temos... Aqui, o ferro. São 2 átomos de ferro apenas. Temos 2 vezes a massa do ferro, que é 56, que é igual a 112. Portanto, 112 unidades de massa atômica. Aí temos 3 moléculas de gás carbônico. Eu tenho, então, carbono foram utilizados 3. 3 vezes 16 é igual a 48. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2, 6, mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é igual a 16. 6 vezes 16 é igual a 96. Eu tenho, então, 48 mais 96, que é igual a... Aí nós temos, então, aqui 84 mais 160, 244. 112 mais 132 é igual a 144. Ok? Portanto, aqui nós temos unidade de massa atômica. Utilizando a mesma quantidade de massa, só que utilizando uma medida diferente, então aqui nós temos quilogramas, eu tenho 84 quilogramas, ok,
para produzir o óxido de ferro 3, ok? Usando 84 quilogramas de monóxido de carbono, eu vou precisar de 160 quilogramas de óxido de ferro 3. Com isso, vamos utilizar 112 quilogramas de ferro líquido e aqui 132 quilogramas de dióxido de carbono que serão produzidos, ok? Observe que aqui, ó, resposta em quilogramas. Aí nós temos outra lei, a lei das proporções constantes, que é a lei de Prost. Portanto, se você reduz, né, ou se você vai fazer um bolo e aí você tem lá a receita do bolo. Se você for utilizar, né, ou fazer meio bolo, ou fazer um bolo e meio, ou 2 bolos, você vai ter que aumentar a massa ou diminuir a massa nas mesmas proporções. Se você observar aqui 56, observe que 112, 56 corresponde a quantos por cento, né, de 112? A metade, ou 50%. É só eu reduzir as massas. Aqui, 160, metade, igual a 80. 84, metade, igual a 42. E aqui, 132, metade, corresponde a 66. Certo? Portanto, a lei de Prost, você trabalha com as proporções constantes. Você vai utilizar as massas das substâncias, ok, nas proporções constantes. Se você reduz ou se você aumenta, você tem que reduzir ou aumentar na mesma proporção. Então, aqui nós temos a resolução do exercício: 3 moléculas de monóxido de carbono, 1 molécula de óxido de ferro 3, ok? 2 moléculas de ferro líquido e 3 moléculas de gás carbônico. Aí temos, então, a equação balanceada: 3 partículas, né, de monóxido, 1 partícula de óxido de ferro 3, 2 de ferro líquido, 3 de dióxido de carbono. Os cálculos realizados, ok? E aí nós temos aqui, então, o 84 quilogramas, 160 quilogramas, certo? Na mesma proporção, dividindo aqui por 2 igual a 56, e aí nós temos a resolução do exercício, certo? E a maneira, como foi explicado, de como você pode estar resolvendo, certo? Se você não tiver isso aqui, ó, a quantidade, né, que aqui nós temos que foi dividido por 2, o que acontece? Você pode resolver isso aqui fazendo a multiplicação em x, se você só tiver um valor para encontrar aqui as proporções, ok? Aí nós temos, continuando, nós temos aqui a calcopirita, CuFeS2, reage com o oxigênio O2 e produz sulfeto de cobre 1, C2 ou Cu2S, óxido de ferro 3, Fe2O3 e gás de óxido de enxofre SO2. De acordo com a transformação química ocorrida na equação não balanceada, preencha o quadro a seguir conforme o que se pede, ok? Aqui nós temos a massa dos elementos químicos, certo? Para encontrar as partículas, a massa das partículas, massa em quilogramas e outra resposta em quilogramas, nós precisamos fazer primeiro o balanceamento da equação. Essa aqui ela está mais fácil no meu ponto de vista, porque tem 2 substâncias aqui, ó, já balanceada, ok? Então aqui eu tenho os reagentes, para cá eu tenho os produtos, ok? Se eu tenho aqui oxigênio, certo? Eu só tenho essa molécula de oxigênio do lado dos reagentes. 9 vezes 2, 18. Então, do lado dos produtos também eu preciso ter 18 átomos de oxigênio, ok? Aqui eu já tenho 6 vezes 2, 12, ok? Eu preciso de um número somado a 12 que dê 18.
Aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. Qual o número multiplicado por 3, somado a 12, que é igual a 18? Então, se eu colocar aqui 2 vezes 3, 6, mais 6 vezes 2, 12, igual a 18. Portanto, o oxigênio ele está balanceado, ok? Como aqui o ferro, 2 vezes 2, 4, aqui eu tenho apenas 1, colocando o coeficiente 4, o ferro ele está balanceado, ok? O cobre eu tenho 4, aqui eu tenho apenas 2, colocando o coeficiente 2, 2 vezes 2, 4. Falta apenas o enxofre, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, não, peraí. Estou confundindo aqui, eu tenho os reagentes. 4 vezes 2, 8. Do lado de cá, eu tenho 2 vezes 1, 2. Não. Saiu do prumo aqui. Cobre, 4. Enxofre. Ah, eu tenho o enxofre aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Ok? 6 vezes 1, 6. Eu tenho 2 vezes 1, 2, igual a 8. Portanto, o enxofre também ele está balanceado. Número de partículas, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 9, ok? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 e aqui são 6 partículas, ok? Precisamos fazer o cálculo das massas das partículas. Então, temos a massa do cobre, aqui, ó, como o coeficiente ele multiplica toda a fórmula, eu tenho 4 átomos de cobre, 4 átomos de ferro e 8 átomos de enxofre. Então, cobre, 4 vezes 63,5. 4 vezes 63,5 é igual, 4 vezes 60, 240, 4 vezes 3,5, 14, é igual a 254. Eu tenho, então, aqui a molécula de oxigênio, eu tenho 9 vezes 2, 18. 18 vezes 16. 18 vezes 16, que vai ser igual, eu tenho aqui 18, não, aqui, ó, 9 vezes 2, 18. Então, podemos fazer dessa maneira também, que pode ser mais fácil, certo? Se eu pegar aqui, ó, utilizar aqui, são 2 moléculas de gás de oxigênio, ok? Eu tenho 2 vezes 16, que é igual a 32, ok? Não são 9 moléculas de gás de oxigênio? Eu tenho 9 vezes 32, que é igual a 288, ok? Então, aqui, ó, eu tenho 288. O que acontece? Eu comecei aqui e pulei, mas aqui falta a gente calcular o ferro, o enxofre e o ferro e enxofre, e somar todos eles, ok? Então, temos aqui, são 4 átomos de ferro, a massa do ferro é igual a 56, eu tenho 4 vezes 56, igual a 224. E temos também uma molécula, ou 2 átomos de enxofre, 2 vezes 32, que é igual a 64, vezes 4. Então, temos aqui 4 vezes 64, que é igual a 250. Opa! E 56, certo?
4 vezes 4, 16. 4 vezes 60, 240. Agora basta nós somarmos 254 mais 256 igual a 510 mais 224, 734. Ok? Aí temos. Então aqui, ó, eu tenho 4 átomos de cobre. O cobre vale 4 vezes 63,5, que é igual 4 vezes 60, 240, 4 vezes 3,7, 14, 254. Tem um errinho aqui. Eu tenho aqui o enxofre vale 32. Eu tenho 2 átomos de enxofre. 2 vezes 32, que é igual a 64. Certo? Então, eu tenho 64 mais 254, que é igual a 318. Eu tenho aqui 2 moléculas de óxido de ferro, portanto, eu tenho 4 átomos de ferro, 4 vezes 63,3, que é igual a 254, mais eu tenho aqui 3 átomos de enxofre ou de oxigênio, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 16, ok, que é igual a 96. Eu tenho 96 mais 254, que é igual a 320. Ah, desculpa, aqui ó, eu coloquei 2 ferros a mais, certo? Aqui não é 4, e sim 2, que vai dar 137. Por isso aqui dá 320. Então temos aqui o óxido de enxofre. Então temos 6 moléculas de enxofre, 6 vezes 32, certo? 6 vezes 32 é igual a 192, mais 12 moléculas de oxigênio, portanto, ou 12 átomos de oxigênio. 12 vezes 16, que é igual a 192. Isso? Então, vai dar um valor de 384, certo? Então, aqui nós temos a massa, utilizando em quilogramas, 734, 288. Observe que nós só mudamos aqui a unidade de medida, 318, aqui 320 e 384, ok? Observe que aqui ela foi reduzida, certo? Nós queremos encontrar aqui a quantidade de 10, ok? 6 quilogramas de sulfeto de cobre, ok? Mas aqui então nós vamos ter, deixa eu passar aqui para vocês verificarem, portanto nós temos aí a equação balanceada, ok? Aqui o número de partículas, aí nós temos a quantidade de massa em unidade de massa atômica, aqui nós temos a massa em quilogramas, ok? E 318, a proporção que nós temos aqui, resposta em quilogramas, que corresponde a 10,6, 318 foi dividido por 30. Portanto, todas as massas aqui nós vamos encontrar na mesma proporção. Utilizando 10,6 quilogramas de sulfeto de cobre,
nós vamos utilizar aqui, né, 24,47, aqui 9,6 de gás oxigênio e aqui 10,67 de óxido de ferro 3 e aqui nós temos 12,8 gramas de óxido de enxofre ou dióxido de enxofre, ok? Agora é sua vez. Observe a reação química entre o nitrogênio e o hidrogênio, na presença de um catalisador apropriado conforme mostra a reação química não balanceada. Então, nós temos a reação química entre o gás de nitrogênio mais o gás de hidrogênio, que produz moléculas de amônia. Em seguida, complete a tabela. Portanto, temos aqui a massa dessas substâncias, ok? Ou desses elementos químicos. Então, nós temos aí, né, 2 minutinhos para vocês estarem realizando essa atividade, ok? Professor Josimar, bastante interação dos professores, dos alunos aqui. Eu vou ler alguns para você, que nem a professora Solange falou que a aluna Rita respondeu que o número de partículas lá em cima é 132. Aí tem o professor Fábio, que colocou que as massas das partículas é 28, 6, 34. E teve aqui, a professora Viviane, ela transmitiu aqui a resposta de um aluno, falando que a resposta final lá embaixo é 7 quilos, como está perguntando, né? 1,5 kg e 8,5 kg embaixo. Né? Bastante interação do pessoal. Legal. E aí, professor? Muito bem. Quem respondeu aí, né? Número de partículas, 1, 3 e 2, né? Acertaram aí. Já estamos aqui nesta tela mostrando a quantidade de partículas. Gás de nitrogênio, apenas uma partícula. Gás de hidrogênio, 3 partículas. E aqui a produção da molécula de amônia serão 2 partículas. Aqui nós temos a massa 28, certo? Do gás de nitrogênio. Aqui 6 do gás de hidrogênio e 34 da molécula de amônia. A massa em gramas 28, 6 e 34, transformando, né, multiplicando aqui por 250 vezes, em gramas dá 7.000 gramas,
né, de nitrogênio, gás de hidrogênio 1.500 gramas e de amônia 8.500 gramas. Convertendo essas massas em quilogramas, nós temos aqui 7.000 quilogramas, ou 7.000 gramas, 7 quilogramas, 1.500 gramas, 1,5 quilogramas e 8.500 gramas corresponde a 8,5 quilogramas, ok? Aí nós temos aqui, agora é a sua vez, a bauxita, né, outro momento aí de interação. A bauxita é um minério rico em óxido de alumínio, Al2O3, do qual é extraído o alumínio, metal utilizado na fabricação das latinhas de refrigerantes. A equação que demonstra esta reação não balanceada é Al2O3 mais C mais Al mais CO2. Complete a tabela, ok? Portanto, temos aqui as massas dos elementos químicos e temos aí 1 minutinho para vocês responder essa tabela aí novamente. Retomando aqui, professor Josimar, alguns professores falaram que o tempo é curto, realmente o tempo está um pouco curto para vocês responderem, que a tabela, no caso, tem 2 etapas, tá? Mas o professor Fábio, a professora Viviane, ela colocou lá em cima 2, 3, 4, 3. Eu queria agradecer aos professores pela saudação, né, pela participação. O professor Josimar vai colocar aqui na tela para vocês, né, a resposta, para vocês pelo menos printarem e tentarem fazer depois com calma e tirar a dúvida com o professor de vocês, perfeito? E eu queria agradecer, professor, pela sua participação, por eu ter participado da sua aula, muito obrigada. E uma boa tarde para todos os professores e alunos. E não esqueça de avaliar nossa aula no finalzinho, tá bom? Obrigada. Ok, então aí tem a tabela para vocês, né, verificarem as respostas, ok? Porque o tempo é curto, não deu para resolver juntamente com vocês, mas espero aí ter contribuído com os estudos de vocês, né? Espero uma próxima aula. E agradeço a participação de todos aqueles que interagiram com a gente aí no chat, ok? Obrigado e até uma próxima e aquele abraço.